Olá, alunos da Escola Roma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Estamos em casa durante esses dias, seguindo recomendações das organizações de saúde, né? Para que a gente possa se resguardar da epidemia do coronavírus, né? E durante esse tempo nós estamos aqui, professores, preparando alguns vídeos para que vocês possam utilizar e pensar um pouquinho, né, nesse período que vocês estão fora da escola. Então, eu gostaria de dizer que eu estou sentindo muita falta das aulas, muita falta dos alunos, né? É bom quando a gente está em casa, mas de férias, né? Podendo passear, podendo curtir os amigos. Esse isolamento não tem sido bom, mas é para o nosso bem, né? Para o bem da nossa família. E a gente vai então aproveitar esses dias da melhor forma possível, né? Então, se você está em casa, você pode procurar assistir aquele filme que você ainda não teve oportunidade, ler um livro bacana, aquele livro que você sempre quis ler e não teve tempo, aproveitar melhor para ficar mais próximo da sua família, né? Seus pais, seus irmãos, seus familiares que estão ali no seu convívio todos os dias. E além disso, a gente vai procurar nesse vídeo conversar um pouquinho, né, um assunto relacionado à história, né, uma história passada, mas que tem a ver também com o que a gente está vivendo hoje, que é essa situação da pandemia do coronavírus, né? A gente vai conversar um pouco sobre a gripe espanhola de 1918, tá? Se a gente for pensar em termos cronológicos, esse seria um tema destinado para a gente conversar com os alunos do nono ano, né? Que é quando eles estudam o período da história que compreende a Primeira República no Brasil, né? O período da Primeira Guerra Mundial. Mas como esse assunto tem uma relação muito próxima com o que a gente está vivendo hoje, eu acho que é legal que todos assistam o vídeo. Então, o vídeo não é destinado para nenhuma turma específica. Então, você que é do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo ano, você pode assistir. Pode pensar também um pouquinho sobre o que a gente vai conversar aqui. Mais do que uma aula, é uma conversa que a gente vai ter sobre esse tema, tá? Então, só para a gente voltar, né? Lembrando, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma epidemia, né, de uma gripe que aconteceu, como eu disse, em 1918. Você sabe o que é uma pandemia? A pandemia é quando uma doença se espalha pelo mundo todo, quando uma doença tem uma abrangência mundial atingindo todos os continentes do mundo, que é o que está acontecendo agora com o coronavírus. Em 1918 nós tivemos uma pandemia, né, uma doença que se espalhou pelo mundo todo, em todos os continentes você encontrou pessoas que tiveram essa doença e que morreram com essa doença, que ficou conhecida como a gripe espanhola. E assim como o coronavírus, a gripe espanhola, ela também é uma doença causada por um vírus. E apesar dela ter esse nome, ficar conhecida com esse nome, gripe espanhola, o que tudo indica, né, é que ela não surgiu na Espanha. Na verdade, não há comprovação, o conhecimento que se tinha na época não dá para a gente ter certeza, mas o que os pesquisadores acreditam é que, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos e foi levada para a Europa durante a Segunda Guerra, que é da Primeira Guerra Mundial, desculpe. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados americanos foram participar da guerra, lá, contaminados, eles acabaram distribuindo, disseminando essa doença pela Europa. E depois, quando a guerra terminou e esses soldados, essas pessoas voltaram depois para suas casas, acabaram levando consigo esse vírus e espalhando pelo mundo todo. E a circulação de pessoas também, de um lugar para o outro, ajudou a disseminar essa doença por vários lugares do mundo, tá? Para a gente começar a conversar, eu tenho um trechinho aqui, separei para gente, de um documento que foi publicado que era publicado nos jornais da época, dando orientações para as pessoas de como elas deveriam fazer para se prevenir da gripe espanhola, para não pegarem a gripe. Então eu vou ler
para vocês o seguinte. Então saiu a notícia no jornal dizendo assim: conselhos ao povo da Inspetoria de Higiene: evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos, como o nariz e a garganta. Fazer inalações de vaselina mentiolada, gargarejos com água e sal, infusões com folhas de goiabeira e outras. Evitar toda fadiga e excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia, cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda a esses cuidados. Evitar as causas do resfriamento é de necessidade tanto para quem está são como para os doentes ou convalescentes. Se a gente, ouvindo essas recomendações, são muito parecidas com as recomendações que a gente está recebendo hoje para evitar o coronavírus, não é? Então, a gente... na verdade, como a gente viu, né, essas recomendações elas foram feitas em 1918 para evitar que os nossos bisavós, né, que as pessoas que viveram naquela época contraíssem e morressem com a doença, né? O que nós sabemos da gripe espanhola é que ela se alastrou com muita rapidez, né, entre as pessoas, né? Que estima-se que a gripe espanhola matou cerca de 30 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo, tá? As pessoas foram muito rapidamente contaminadas, elas tinham sintomas de uma gripe comum, né? Atingiu todas as classes sociais, principalmente aqui no Brasil, né? A estimativa é que no Brasil morreram cerca de 35 mil pessoas contaminadas pela gripe espanhola. E em todas as camadas sociais, inclusive nós tivemos o presidente da República na época, recém-eleito, né, o presidente Rodrigues Alves, que foi uma das vítimas da gripe espanhola. Ele passou vários meses tentando sobreviver com a doença, mas infelizmente ele não resistiu e, digamos assim, a nossa mais ilustre vítima no Brasil da gripe espanhola, né? Nós podemos citar alguns fatores para a disseminação rápida da gripe espanhola, tá? Primeiro que era o desconhecimento científico da época para a doença, né? Não havia conhecimento científico sobre algumas doenças, né? Então os médicos desconheciam determinadas doenças, se desconhecia o vírus, né? Os equipamentos científicos que existiam na época não tinham a capacidade de identificar o vírus, né? Eles já tinham descoberto sobre as bactérias, por exemplo, mas os vírus ainda não eram conhecidos, então havia uma deficiência científica, digamos assim, a respeito dessa doença, né? Que deixou de ser uma gripe comum e se tornou uma coisa muito mais grave, né? E também, gente, a forma como as sociedades, e aqui no Brasil, por exemplo, como que as autoridades reagiram à chegada da doença, né? No início, as pessoas não acreditavam muito no potencial da doença, achavam que eles usavam uma expressão que diziam que era apenas uma catarreira, né? Porque a doença ela causava os sintomas da crise de uma gripe muito comum, as pessoas tinham febre alta, ficavam de cama, comprometiam as vias respiratórias, as pessoas ficavam com as vias respiratórias congestionadas, e aí diziam, isso aí é só uma catarreira, né? Não vai passar. As pessoas não acreditavam e o governo também não levou, num primeiro momento, não levou a sério a doença, né? E as formas de contágio, e isso aí interferiu na forma das ações do governo, como é que ele iria agir naquele momento. Isso lembra alguma coisa para você?
quando a gente fala que as pessoas não estavam acreditando no sintoma da doença e nem o governo acreditou e não tomou as ações necessárias para evitar que as pessoas fossem contaminadas? Vamos pensar nisso aí. Então, gente, o que aconteceu é que os hospitais, logo que eram poucos, ficaram completamente lotados. A doença se espalhou muito rapidamente, o número de mortos aumentou consideravelmente. No Rio de Janeiro, estima-se que em 2 meses morreram 12 mil pessoas, só no Rio de Janeiro, em 2 meses de doença, tá? Como os médicos não tinham muito conhecimento, né, que eles recomendavam eram medicamentos tradicionais, havia muita indicação de receitas caseiras, né, a gente pode ver muito isso também, então se receitava cama, canja de galinha, toma um chazinho de canela, né, e só que esses remédios não tinham efeito porque a gripe, ela não era uma gripe comum, como a gente já está sabendo dessa história, né? Inclusive, vai ser nessa época que vai surgir uma bebida que vai ficar muito conhecida, né? Aqui no Brasil, uma bebida tradicional nossa que acreditavam que ia ajudar a curar a gripe espanhola, que era uma mistura de cachaça, limão e mel. Vocês sabem o que é isso? Hoje a gente substitui o mel pelo açúcar, né? Mas vai ser nesse período que vai surgir a famosa caipirinha, que não vai surgir como uma bebida, vai surgir como uma opção, né, para curar a gripe espanhola, só que, na verdade, não tinha efeito nenhum, mas era o que as pessoas tentavam, né, alternativas que as pessoas buscavam para tentar se curar da doença, né? Havia também, como a gente viu no início, conselhos mais apropriados, né, que os médicos já tinham percebido que era evitar a aglomeração de pessoas no mesmo local, indicar que as pessoas não circulassem pelas ruas, indicar que o paciente ficasse isolado das outras pessoas que estavam boas para não serem contaminadas, né? Algumas medidas que eles já tomavam naquela época começaram a perceber que já fazia mais efeito do que essas receitinhas meio loucas que não tinha muito efeito, tá? Gente, a situação ficou caótica, né? Como eu falei para vocês, só lembrando, se você pensar em 2 meses morrer 12 mil pessoas, pensa como ficou a situação da cidade, o desespero das pessoas, né? Perdendo familiares, né? As famílias desesperadas sem ter conhecimento, sem ter orientação. Os mortos morriam, as pessoas morriam, né, rapidamente, sem que os familiares pudessem fazer muita coisa, né? E as pessoas com medo da contaminação, quando um familiar morria, eles ficavam com medo e colocavam o corpo do familiar, muitas das vezes nas calçadas, né? Esperando que esses corpos fossem recolhidos pelas instituições do governo que ficou responsável de recolher esses mortos, né? Os hospitais superlotados, pilhas e pilhas de corpos de pessoas, os cemitérios não tinham mais espaço para enterrar as pessoas, não tinham caixões para colocar o corpo das pessoas. As pessoas, os familiares com medo da contaminação, colocavam o familiar na rua, nas calçadas. Essas pessoas eram recolhidas, muitos eram colocados dentro de bondes e transportados para o cemitério e enterrados em covas coletivas, porque o cemitério não tinha mais espaço para enterrar tanta gente que morria, tá? Outra coisa também, com isso, obviamente, né, as cidades ficaram vazias, as pessoas começaram a ter medo de ir para a rua, né? Começou a ter... Muitas pessoas também morriam porque ficavam sozinhas, morriam de fome, os vizinhos não ajudavam, porque todo mundo, gente, tinha medo de ficar contaminado, tá? Mas, assim como a gripe veio e veio com essa onda de estrago, com milhares de mortes, ela também foi embora, né? Chegou o momento que os doentes começaram, o número de doentes começou a diminuir, as pessoas foram deixando de morrer, os que sobreviveram foram
seguindo as suas vidas, e a crise, então a gripe foi embora, né? E só que ela deixou pra gente algum conhecimento, né? E algumas orientações que a gente pode seguir e pensar hoje, né? A primeira delas que a gente pode deixar registrado para a gente pensar, né? É que cientistas e o governo começaram a perceber, né, que as epidemias, essas doenças se espalhavam muito rápido porque não havia, né, um programa eficiente de saúde pública, né? A maioria das pessoas naquela época não tinha acesso à saúde, quer dizer, não tinha acesso ao médico, era uma coisa que estava restrito às pessoas que tinham mais dinheiro, não existiam cuidados básicos de saúde, né? E a situação de pobreza da população, falta de saneamento básico, a má alimentação, tudo isso contribuiu para que a doença se espalhasse com uma rapidez tremenda. E a partir daí, né, com a gripe espanhola, os cientistas e os governos começaram a pensar seriamente e começaram a organizar um sistema de saúde pública que pudesse oferecer um atendimento básico de saúde para a sua população, né? Isso vai ser muito importante para diminuir, né, a proliferação de doenças, não só de doenças que matam pessoas assim alucinadamente, como aconteceu com a gripe espanhola e hoje com o coronavírus, mas também outros tipos de doença, como a gente pode ver hoje no Brasil, muitas doenças que os nossos avós enfrentavam e sofriam, a gente não tem mais, tá? Uma outra coisa também é que os governos também perceberam que em situações como essa de pandemia, né, quando a gente tem uma doença que ataca um número muito grande de pessoas dentro de uma população, é preciso que os governos se organizem, né, como se fosse um esforço de guerra, né, se preparar como se estivessem numa guerra. Isso significa tomar ações rápidas e efetivas, né, como por exemplo, impor quarentena, separar as pessoas doentes das pessoas que estão boas, orientar a população sobre formas de prevenção, né? Então, são cuidados que a gripe espanhola ensinou para quem estava no governo, né? E que os próximos governos deveriam estar atentos a essa situação, né? Limitar a circulação de pessoas e tudo mais, tá? São, na verdade, e aí se a gente for perceber hoje, são medidas que hoje estão sendo adotadas, né, pela maioria das organizações de saúde e dos países que estão trabalhando seriamente para evitar, ou pelo menos para diminuir a disseminação do coronavírus hoje no mundo todo, não só no Brasil, tá? Outra coisa também que a gente pode levar da gripe espanhola é que a ciência, com a gripe espanhola, a ciência progrediu muito, né? O que aconteceu ali serviu para que os cientistas da época começassem, né, ou intensificassem pesquisas sobre doenças, né? Até porque ficou um mistério, não sabiam naquela época o que causou, por que a doença se espalhou, como é que era a forma de contágio, e aí a gripe espanhola possibilitou que os cientistas fizessem, né, uma grande investigação que vai contribuir muito para o progresso da ciência, né? E a gente pode pensar que esses cientistas vão trazer, a partir da gripe espanhola, duas contribuições importantes para a gente na prevenção de doenças e outras epidemias, que é o seguinte: o sanitarismo e a vacinação, né? Os primeiros estudos sobre sanitarismo começam no final do século XVIII e vai ter um impacto enorme na transmissão de doenças, né? Então, se a gente pensar que o vírus da gripe, né, ele se transmite quando a gente espirra ou quando a gente tosse, mas ele ainda continua vivo nas nossas mãos, nas roupas, né? E pode passar para outras pessoas. Então, o que se descobriu é que se você tiver cuidados básicos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão, isso possibilita que haja um menor contágio, não só da gripe
do coronavírus, como na época também ajudaria a evitar a gripe espanhola, para essa disseminação da doença para essa grande quantidade de pessoas que teve naquela época e o que a gente está vendo hoje, né? Então, a higiene é uma importante forma de prevenção. Um outro aspecto importante é a respeito da imunização pelas vacinas, né? Levou a pesquisa, né, não só das doenças, o que causava essas doenças, mas também formas de se prevenir, tá? Então, a gente pode ver que com a gripe espanhola, a gente tem um desenvolvimento, né, da ciência buscando trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E essas orientações que a gente está recebendo hoje para nos resguardar, para resguardar a nossa família, para resguardar as pessoas a quem a gente ama, elas são resultado dessas pesquisas, dessa situação que essas pessoas lá atrás vivenciaram, né, e que utilizaram como experiência para poder construir coisas melhores e evitar que essa situação acontecesse novamente. Por isso, gente, quando a gente não leva essa situação a sério, né, quando os órgãos de saúde dizem pra gente lavem as mãos, evite o contato com outras pessoas que estejam doentes, quando eles dizem para a gente não circular pelas ruas, para ficar em casa, eles estão falando coisas que eles estudaram, né? E que outras pessoas atrás vivenciaram isso e hoje estão passando essa informação para a gente porque elas sabem que é verdade, né? Então, não é uma gripezinha, né? É uma coisa muito séria. Nós já tivemos um acontecimento desse na nossa história, né? Quando a gente vê que uma doença que as pessoas não acreditam quando a informação vem de que você precisa se preservar. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Fiquem em suas casas, né? Lavem as mãos, sigam as orientações dos órgãos de saúde, proteja você mesmo e proteja a sua família, proteja aquele que vocês amam, tá? Acho que o vídeo ficou muito longo, mas era isso que eu tinha para falar. Aqui na descrição do vídeo tô colocando um link, né, que fala um pouquinho mais sobre a gripe espanhola, tá? Tem fotos, imagens, textinho, um material bem bacana que vocês podem consultar e saber um pouquinho mais sobre essa doença que aconteceu há mais de 100 anos atrás, tá bom? Então eu quero deixar um grande abraço para vocês, que a gente possa passar por essa situação o mais rápido possível e que a gente possa se reencontrar novamente, todos bem, né? E felizes para a gente dar continuidade ao nosso ano letivo, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau.